Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós iremos conversar sobre o ciclo evolutivo do Sol. Vamos lá? Então, para a gente começar, pense o seguinte: quando olhamos aí para as estrelas, às vezes nós podemos ter a falsa impressão de que elas não mudam nunca e que elas estão sempre do mesmo jeito, sempre com o mesmo formato, sempre com a mesma intensidade de luz. Quando eu falo sobre essa intensidade de luz, a gente resgata um pouquinho de um conceito que a gente estudou quando a gente revisou lá acerca dos planetas, quando a gente viu acerca também dos astros, né, que a gente viu sobre os astros luminosos e os astros iluminados. Lembra que quando a gente fala das estrelas, as estrelas estão classificadas como astros luminosos, porque as estrelas simplesmente têm sua própria luz. Então, talvez tenha-se essa impressão de que esse brilho, de que essa luz também sempre seja o mesmo, sempre esteja aí na mesma intensidade e que ela sempre esteja também na mesma localização. Mas será que é isso mesmo que acontece? Ou será que com o passar dos anos essas estrelas não passam por algumas modificações? Isso que a gente vai entender um pouco na nossa aula de hoje. Observem inicialmente aí que nessa primeira tela está aparecendo para vocês um GIF mostrando aí, né, o Sol passando por algumas movimentações. Mas a gente vai ver muitos mais detalhes. Para começar então, vamos entender sobre a evolução estelar, evolução da estrela. No universo, é preciso a gente compreender que estrelas surgem e, após certo tempo, elas podem deixar de produzir energia. Então quer dizer que vai ter um momento da sua origem e vai ter um momento já que ela não vai mais estar de fato com essa luz, não vai mais estar em atividade. Isso porque existe um momento que a estrela também tem sua morte. Então ela tem a sua origem, também depois de um tempo tem a sua morte. E esse processo, esse passar dos anos acontecendo, essas modificações, essas alterações que uma estrela vai sofrendo, nada mais é do que um processo chamado de evolução estelar. Então aí na imagem vocês podem observar que a única estrela que nós temos aí nessa imagem é o Sol. Os demais são planetas. Os planetas, eles não têm luz própria, são astros iluminados, então nada tem a ver com estrelas. E o Sol, ele é a figura que é a estrela do nosso sistema solar. Ele serve aí como base de comparação ao estudo de outras estrelas, muitas vezes por conta do seu tamanho e por conta aí da sua intensidade de luz e também do tempo que ele vem durando. Como assim o tempo que ele vem durando? Isso a gente também vai entender um pouquinho mais à frente. Então, no começo, a gente vai entender aí como é que era a origem do Sol. No começo, o Sol ele era nada mais nada menos do que uma gigantesca nuvem de gás e poeira. E muitas vezes maior que o sistema solar que nós temos hoje. Maior do que as dimensões que nós temos a possibilidade de compreender hoje. E essa nuvem, com o passar do tempo, ela foi se contraindo e se tornando cada vez mais densa, até se transformar em uma verdadeira estrela. Esse processo aí de formação do Sol durou cerca de 50 milhões de anos. Então não foi um processo repentino, foi um processo bem gradual que demorou uma grande quantidade de tempo para chegar no Sol que nós temos hoje. E aí ocorre, né, que nessa evolução estelar, vale a gente lembrar também, a gente compreender que o que mantém o Sol nas condições que a gente tem hoje, nessa fase tranquila, digamos assim, é a queima que ocorre de um elemento que está no seu interior, de um elemento que fica concentrado dentro dele, no seu núcleo, que é aí o hidrogênio. E aí o que acontece? Após 11 bilhões de anos, esse hidrogênio ele vai acabar. Então, como toda estrela, como eu falei para vocês, já tem sua origem, tem o seu final. Então, daqui a um tempo, claro que não um curto espaço de tempo, o Sol também ele tem aí sua morte. E não se sabe como que esse processo vai acontecer de fato. Mas se sabe que com a interrupção da produção de energia, o núcleo ele não vai conseguir suportar o peso das camadas mais externas e ele vai sofrer um colapso, que vai aumentar muito a sua temperatura. E aí, mesmo que a gente tenha uma certa distância em relação ao Sol, aqui no planeta Terra, ainda assim nossa temperatura vai aumentar consideravelmente também quando ocorrer esse colapso.
E aí, quais são as características do Sol que vale a gente compreender? O Sol, ele é composto por 74% de hidrogênio e apenas 24% de hélio. Então, basicamente, o que compõe ele são essas duas substâncias, hidrogênio e hélio, só que não de uma forma equilibrada, já que o hidrogênio ele está presente em uma quantidade muito maior, muito superior. E o restante que sobra, uma parte bem pequena, vai ser formada por oxigênio, carbono e ferro. Toda a energia que acaba sendo produzida pelo Sol, ela vai ser proveniente do processo que a gente chama de fusão nuclear. E a massa do Sol, ela é mais de 330 mil vezes a massa da Terra. Então, a Terra perto do Sol, como se fosse uma bolinha de gude, porque o Sol ele é bem maior em comparação ao nosso planeta. Aí na imagem vocês podem ver que o Sol tem internamente um núcleo, mas externamente ele vai ter aí outras camadas como as manchas solares. E em relação ao processo de fusão nuclear, o que vale a gente destacar? Como eu já falei para vocês, grande parte do elemento que compõe o Sol vai ser o hidrogênio. 24% aí vai ser de hélio e apenas o que restar vai ter aí oxigênio e ferro. Mas o que vale a gente entender sobre esse processo? Que a produção de energia que ocorre em uma estrela, ela vai ocorrer justamente no seu núcleo, justamente no seu interior. E o núcleo solar, como eu já comentei com vocês, ele é rico aí em hidrogênio. E em razão das altas temperaturas e da capacidade que o hidrogênio tem também, né, de ajudar um pouco na retenção de calor, o que acontece? Em virtude das altas temperaturas e da enorme gravidade, o Sol ele vai ficar passando aí por esse processo, né, que vai ser chamado de fusão nuclear. E o que acontece exatamente nesse processo? Nesse processo, os átomos de hidrogênio eles vão se aproximando. À medida que eles vão se aproximando, eles vão se combinando. E aí vão gerando átomos de hélio com grande liberação de energia. E aí qual que é a estimativa com esse processo? Estima-se que aí em 5 bilhões de anos, os estoques de hidrogênios do núcleo solar eles podem acabar. E não vai existir energia suficiente para sustentar as camadas exteriores da estrela. Lembra lá que tem inclusive as manchas solares. E o que a gente tem aí de importante também, né, de eventos que ocorreram em relação à evolução estelar do Sol? Primeiro, a gente tem que entender que o nascimento de uma estrela, ela vai ocorrer nas nebulosas. E elas vão ocorrer aí mediante aí imensas nuvens de gás de hélio e hidrogênio. Lembra lá do processo de fusão nuclear. Durante a fusão nuclear, vão ser produzidos outros elementos, e elementos bem pesados, como é o caso do lítio. Além disso, conforme o combustível ele vai sendo consumido, a temperatura ela vai aumentar muito, e a estrela, é claro, ela vai sofrer uma expansão, ela vai sofrer um aumento. E nessa fase, ela acaba sendo denominada aí de gigante vermelha. O tempo que uma estrela vive, né, o tempo que ela vai viver, depende da quantidade de sua massa. Quanto maior a massa, talvez haja mais possibilidades aí tempo de vivência. E a sua morte acontece quando ela já tiver queimado todo o combustível, quando tiver queimado toda a energia. E a partir daí, então, ela sofre um colapso. Como é que é esse colapso? Ela resfria e diminui drasticamente de tamanho. Então aí percebam que nessa imagem aparece para vocês também que não é um processo que ele ocorre assim em um curto período de tempo. Muito pelo contrário, demora milhões de anos, bilhões de anos na verdade para acontecer. Tudo isso. E aí mostra para vocês que tem um aquecimento gradual, passa para a gigante vermelha até, né, começar a se resfriar e diminuir drasticamente, onde vai se tornar uma anã branca. E aí qual que é o futuro do planeta Terra com tudo isso? Durante a fase da gigante vermelha, depois que sofrer esse superaquecimento, que não vai ser rápido, o Sol vai atingir tamanhos e também brilho máximo, lançando aí cerca de 5.000 vezes mais energia do que nós recebemos hoje. Além disso, o calor na Terra vai ser superior ao de Vênus. Lembra que Vênus, apesar de ser o segundo planeta mais próximo do Sol, ele pode atingir aí cerca de 464 graus, que já é uma temperatura e um calor muito grande. E a Terra pode superar tudo isso, virando aí uma imensa caldeira. O Sol então vai entrar nos seus estágios finais, vai agonizar ainda por mais alguns milhares de anos,
quando finalmente vai começar a diminuir e então resultar em uma anã branca. Os cientistas aí, né, conforme vão ocorrendo estudos e tudo mais, se entendendo ainda mais acerca da constituição do Sol, eles têm a previsão de que o desaparecimento da Terra seja daqui a 5 ou 6 bilhões de anos. Então não se preocupe, não é algo que está previsto para acontecer hoje, amanhã ou apenas daqui a alguns anos. Ainda é um processo que vai levar um certo tempo. E é claro, ainda está havendo estudos para ver como é que vai ser em virtude de tudo isso. E aí, depois desse tempo estimado aí, a vida nela vai desaparecer, claro, um pouquinho antes, né, desse tamanho aí reduzir drasticamente, tá? Mas ainda assim, tem um longo período de tempo a ser cumprido para que passe por todo esse processo. E o futuro do Sol, né, cabe a gente destacar aí, como já mostrei para vocês, no final da fase da gigante vermelha, o Sol ele vai ficar muito instável, ele vai perder a estabilidade que ele tem hoje, e ele vai perder praticamente de uma vez só todas as suas camadas externas. E essas camadas vão começar a se expandir, vão começar a aumentar de volume pelo espaço, na forma de um dos objetos mais bonitos que pode ser observado. No caso, uma nebulosa planetária. E a nebulosa ela vai ser muito brilhante, porque ela será capaz de iluminar, será capaz de ser iluminada, na verdade, pela parte que restou do interior do Sol, que é extremamente quente. E aí, como escapar do fim, né? O que está sendo estudado mediante a todas essas previsões, por mais que ainda vá demorar aí um longo período de tempo? Como escapar do fim? Quais são aí as providências, né, que estão sendo estudadas? Foguetes nucleares, mudar de endereço, mudar de casa. O que isso quer dizer? Com os foguetes nucleares, foguetes seriam lançados no Sol moribundo para reacender a fornalha, para tentar manter a energia, né, para tentar manter o calor. E o combustível entra de novo em reação nuclear e o Sol ganha mais alguns bilhões de anos. Está sendo estudada essa possibilidade. Outra coisa, essa possibilidade de mudar de endereço. Foguetes nucleares eles conseguiriam empurrar a Terra para além da região de Saturno, e o mudar de casa seria encontrar outro planeta com condições habitáveis, orbitando uma estrela jovem e estável para colonizá-lo. Tudo isso, é claro, ainda é muito subjetivo, ainda tem muito estudo para ser feito. E, é claro, hoje parecem soluções assim inimagináveis. Mas a gente tem que lembrar que a tecnologia e os estudos estão avançando todos os dias. E até agora a gente não tem nada aí definido, mas, querendo ou não, tudo é uma questão de desenvolvimento tecnológico. Então, para a gente encerrar, vamos fazer agora umas questões aí do Exercitando. Nós temos aí 4 questões. Na primeira questão nós temos: qual o estágio atual de evolução do nosso Sol? Na segunda, a vida seria possível sem a energia emitida pelo Sol e captada pela Terra? Na terceira, quais os perigos de frequentes e grandes explosões solares? E por último, existem quantos sóis na nossa galáxia? Vamos lá? Então, em relação à primeira, a gente tem que lembrar que o nosso Sol ele ainda está aí no estágio intermediário de evolução estelar. Ele ainda está sofrendo um aquecimento gradual. Daqui mais ou menos 5 bilhões de anos que ele vai entrar no estágio de gigante vermelho. Na segunda, a vida seria possível sem a energia emitida pelo Sol e captada pela Terra? Não seria possível. É imprescindível essa energia, porque a energia que vem do Sol ela é fundamental para a nossa existência. É fundamental para a nossa vida, porque é isso que garante as nossas temperaturas ideais. Se a gente não tivesse o Sol, poderia ser extremamente frio. E a gente precisa também de energia para que ocorram aí os processos de troca de energia nas cadeias alimentares. Na terceira questão, quais os perigos de frequentes e grandes explosões solares? Aí, gente, seria a gente lembrar que as consequências desse fenômeno, elas podem ser, assim, de grande impacto, podem ser desastrosas. O que pode acontecer? Destruição de satélites artificiais, interferência nos serviços de telefonia, queda de energia elétrica e, além disso, danificação de objetos eletroeletrônicos. E, por último, quantos sóis existem na nossa galáxia? E a estimativa que tem pelo menos 15 galáxias para cada ser humano no universo observável, e cada uma delas possui centenas de bilhões de sóis. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!